A indústria de petróleo e gás assinala o marco dos 115 anos de atividade de exploração no território angolano. Explorar é investigar. É aplicar métodos geofísicos e geoquímicos para identificar sistemas petrolíferos com potencial para a produção. Foi em 1910 que a então autoridade administrativa atribuiu a primeira licença de exploração de hidrocarbonetos à empresa Canha e Formigal, no onshore do Kwanza. De lá para cá, a atividade de exploração evoluiu muito, acompanhando a modernização da ciência da terra e tecnologia aplicada à indústria transformadora. Angola detém um vasto conhecimento geológico sobre as bacias sedimentares, desde o offshore profundo até as áreas interiores menos conhecidas. E a indústria petrolífera tem uma característica muito específica, né? Ela sempre utilizou e necessita para o seu desenvolvimento da tecnologia de ponta. Na atividade sísmica é necessário, depois da aquisição dos dados, fazer-se um processamento desses dados, não é? E essa atividade sempre requereu e utilizou a capacidade de computação de ponta, né? Nós, por exemplo, nas visitas que fazíamos a centros de processamento, portanto, víamos, por exemplo, CREs, né? Portanto, os grandes mainframes. Era, portanto, um privilégio, nem todo mundo conhecia ou entrava para uma sala, portanto, para ver um computador dessa dimensão, né? E mesmo neste aspecto, né, nós acompanhamos toda a evolução tecnológica, desde trabalhar com linhas sísmicas em papel, né, em que, por exemplo, fazermos horizontalização da base do sal, que era uma atividade bastante importante na parte de interpretação, porque permitia ver as zonas onde com uma maior probabilidade de calcários de alta energia, por exemplo, nós tínhamos que recortar, portanto, meter um risco e fazer manualmente toda essa horizontalização, né? Hoje, portanto, fazes o picking e dás uma ordem ao computador, portanto, e ele faz-te e imprime-te, né? Portanto, trabalhos que depois demoravam um mês, portanto, porque depois tinham que ir para salas de desenho, né? Os desenhadores para fazerem os mapas, né? Hoje tu fazes as interpretações em workstations e a aplicação faz-te todo o contorno, as curvas de nível, portanto, e imprimes, né? E fomos crescendo, né? Tivemos que crescer muito rápido porque, de facto, não havia, portanto, muita capacidade. O resto da história, portanto, como toda a história de exploração em Angola, acabou por ser uma história de sucesso. Depois do Girassol, que foi descoberto de forma ocasional, no Bloco 14 também descobriu o circuito. Pronto, quer dizer que passamos a ter a confiança de que o terciário, que não era objetivo no passado, passou a ser um grande play a ser pesquisado. Bloco 14, grandes descobertas. Bloco 17, fomos Girassol, Dália, etc. E bloco 15. No 18 também fez-se um compasso de espera. Tentar ver mais ou menos qual é a causa do sucesso dos outros blocos. Pronto, o modelo foi muito bem entendido, só assim que mais tarde o bloco 18 começa os primeiros poços. Também foram uma sucessão de descobertas. Esses são os grandes momentos que eu vivi, quer dizer, ver todos os poços eram descobertas, mas enquanto produzia-se nos carbonatos, nem sempre tudo que era poço era uma descoberta. Mas nas águas profundas aquilo foi um sucesso. Parecia que mesmo dormindo, fechando os olhos, é só dizer, fora aqui, encontrei óleo. Eu acho que a evolução da técnica, desde os primórdios anos em que a gente ia ao terreno, fazer análises de terreno, descrever os afloramentos, as cartas eram desenhadas à mão, muitas vezes os testes eram amaradas
metálicas de chapa em que o engenheiro do reservatório tinha que estar ali a fazer os registros da pressão do poço. Desde esse tempo até ao início das interpretações sísmicas na estação de interpretação, foi uma evolução muito importante, o que levou a facilidade com que o Deep Offshore foi analisado e onde se encontrou enormes reservas de petróleo, né? Entre 1950 e 1960, eram descobertas reservas nas bacias do Kwanza e em Cabinda, em que foram atribuídas diversas licenças de exploração. Em 1962, era realizado o primeiro levantamento sísmico do offshore de Cabinda pela Cabinda Gulf Oil Company, subsidiária da operadora americana Chevron. Em 1992, eram introduzidos os contratos de partilha de produção de segunda geração, com a atribuição da primeira licença de exploração em águas profundas. Seguramente, a pesquisa e a exploração de hidrocarbonetos constituem uma atividade fundamental para o crescimento e desenvolvimento da economia angolana. A exploração onshore sofreu, por um lado, pelas condições que o país viveu entre 74, 75 e 92, com o difícil acesso às bacias interiores, mas fundamentalmente sofreu do sucesso da exploração no offshore. Efetivamente havia uma competição muito forte e os resultados foram muito bons, quer no offshore tradicional, quer no deep offshore, que de facto não deu espaço, digamos, para a exploração onshore. Por outro lado, também se extrapolou um pouco o sistema contratual do offshore para o onshore, que não é, de facto, o mais adequado. E na África subsaariana nós sabemos que o potencial onshore é diferente do potencial do que tem tido offshore. E isso acho que foi um dos problemas que sofreu essa nossa exploração. É preciso avaliar e a primeira parte da avaliação somos nós a fazer. Nessa altura estamos a reavaliar com base nos dados sísmicos e nos poços existentes, estamos a reavaliar o potencial remanescente da área de pré-sal. Estamos a reavaliar a parte mais profunda da bacia do Congo e da bacia do Kwanza. Qual é o objetivo dessa avaliação? É voltar a licitar esses blocos. Avaliamos o onshore, como sabe que nessa altura estamos estamos a finalizar de fato a adjudicação dos blocos do onshore. Hoje acabamos de assinar o contrato de serviço com risco do Congo 4, da zona terrestre da bacia do Congo. E temos um outro grande desafio, que é as bacias interiores. Bacias interiores são cerca de 520 mil quilômetros quadrados de bacias sedimentares, praticamente 41% do território nacional. Só para dizer-vos que, se nós dividirmos essas bacias interiores em blocos da mesma dimensão, da mesma área que os blocos offshore, nós teremos 104 novos blocos. E como vê, é muito trabalho que temos que fazer. Nessa altura estamos a fazer uma avaliação das bacias interiores. A primeira avaliação, de fato, começou aí há cerca de 12 a 13 anos, quando fizemos estudos aerogeofísicos para definir a espessura dos sedimentos, porque é importante saber qual é a profundidade de uma bacia para saber se ela gerou óleo ou não. Felizmente, as nossas bacias interiores, tanto de Tocho-Kavango como de Caçagem, têm profundidade suficiente para gerar óleo. Há um grande receio em relação ao onshore ou ao offshore, mas principalmente ao onshore, em relação à questão ambiental. Há uma coisa que eu menciono e eu repito sempre. O setor petrolífero é um setor que luta para respeitar o ambiente. Não se faz nenhuma atividade no setor petrolífero sem fazer o estudo de impacto ambiental. Esta é a primeira parte de qualquer estudo.
primeira parte, antes de começar, é um estudo de impacto ambiental, para ver como é que nós podemos afetar, como é que vamos afetar na nossa atividade o ambiente e evitar, dirimir o risco de afetar negativamente este ambiente. No ano em que Angola celebra 50 anos de independência nacional, este marco dos 115 anos de atividade exploratória na indústria de petróleo e gás é uma homenagem ao empenho de milhares de profissionais que estudam, modelam, perfuram e interpretam cada camada do nosso subsolo. ANPG, por uma Angola mais próspera.